módulo é o H7, identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Então a primeira questão que nós vamos fazer é a questão 2. Todo mundo achou? Página 53. Então vamos lá. Essa é do Enem de 2009. Tá? Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. Muito bem. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico que se refletiam pela opção entre os modelos capitalista e modelo socialista. Muito bem. Olhando agora então na página 54, essa divisão europeia ficou conhecida como Alternativa A, Cortina de Ferro. Nós não vamos responder ainda. Alternativa B, Muro de Berlim. Alternativa C, União Europeia. Alternativa D, Convenção de Hansard, ou Hansard. E alternativa E, Conferência de Estocolmo. Ótimo. Para nós entendermos contexto de Guerra Fria, eu começo já mostrando este mapa a você. Porque não adianta nós resolvermos também só uma questão específica sobre o tema e não entendermos o contexto todo. Todas as vezes que nós falarmos de Guerra Fria, eu estou lembrando do chamado e do famoso mundo bipolar. Eu tenho nesse momento dois polos de poder. Então eu já vou passar aqui para vocês, tá? Algumas coisas no quadro, porque eu não faço somente a questão, eu faço um pouquinho aqui e resolvemos a questão. Segunda questão e vamos lá, tá? Então, o que ocorre aqui para nós? Quando eu trabalho Guerra Fria, eu vou lembrar do seguinte: quais são as datas? Ela vai ser de 1945 até 1989, e eu também vou colocar 1991, porque são duas datas extremamente importantes, tá? Então, para responder essa questão, é necessário lembrar disso daqui. Aí eu te pergunto, o que foi a Guerra Fria? Então, vamos lá. Guerra Fria foi uma disputa política, econômica e ideológica entre duas superpotências. De um lado, nós temos os Estados Unidos da América, que é capitalista. Do outro lado, nós temos a famosa União Soviética, que é socialista, para começo de conversa. Disputa, então, política, econômica e ideológica entre duas superpotências, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E o que eles faziam? Que buscavam zonas de influência ao redor do
planeta. Ok? É muito importante nós lembrarmos, então, que nesse momento da história também, você vai ter essa guerra sendo denominada de Guerra Fria. Por quê? Porque foi uma guerra onde não ocorreu combate direto entre as duas super, se é que a gente pode chamar assim, potências, né? Estados Unidos e União Soviética. Então veja, em nenhum momento nós tivemos um confronto militar entre Estados Unidos e União Soviética, mas isso dividiu o mundo. E é por isso que nesse momento, nós sempre que lembrarmos de Guerra Fria, nós vamos lembrar do famoso mundo bipolar, porque eu tenho os dois polos, tá? Nós não podemos esquecer disso daí. Só que nesse mundo bipolar, você tem, na verdade, uma disputa ou uma guerra armamentista, tá? E você vai ter também uma disputa aeroespacial, né? Porque nós estaremos trabalhando com toda a rivalidade entre esses dois países. Um enviou um cachorro à Lua, o outro vai querer pousar na Lua, né? Então você tem essa disputa aeroespacial e essa corrida armamentista, né? Corrida armamentista e corrida aeroespacial. Também podem ser chamada desta maneira. Aqui você consegue ver claramente a Guerra Fria neste mapa. Olha só o que você tem aqui. E aí nós vamos entrar na classificação, que eu já vou passar agora, porque a próxima questão que nós vamos fazer, não talvez a próxima, mas a terceira, ela vai solicitar isso de vocês. Durante a Guerra Fria, o mundo ficou dividido em 3 blocos, tá? 3 blocos. Você pode ver eles aqui. Esse cinza escuro, aonde você tem Estados Unidos como o centro do poder do primeiro mundo, porque ele é dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, os Estados Unidos comandam o primeiro mundo. Os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, que é esta que está aqui em cinza, mais o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, nós temos ali basicamente o primeiro mundo. Eu já vou passar para vocês aqui. Posteriormente, nós vamos ter o quê? O segundo mundo. Você vai ver o quê? Eu aí tenho a União Soviética. São os países socialistas. Então você veja, todo esse cinza aqui mais claro e esse amarelinho, eu vou ter então áreas de influência socialista. Este é o segundo mundo. E depois nós vamos ter quem? O terceiro mundo, que vai estar aqui com essa cor laranja, né? Então, esse tom alaranjado que você tem aqui é que vai resultar no terceiro mundo, tá? Muito bem, vamos colocar aqui então o que nós temos. Vamos lá. Primeiro mundo. Veja quanta coisa para você responder essa questão. Porque durante essa guerra, um termo vai ser usado nessa questãozinha. Tá? Que já nós vamos descobrir qual que é a alternativa correta. Então, primeiro mundo são os chamados países capitalistas desenvolvidos. Quem são esses caras? Tá? Então, eu vou colocar aqui. Exemplo. Estados Unidos da América. Mais Canadá, mais Europa Ocidental, que é esta cinza aqui, metade dela é amarela, metade dela é cinza, né?
Europa Ocidental mais Japão. Esses são os principais países aí. Não vou colocar todos também, tá? Tá faltando, ainda daria para colocar ali Austrália, Nova Zelândia, mas tá bom para você entender. E esses são os países de primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Aí nós vamos para o segundo, tá? Então, países com a denominação do segundo mundo. Quem que nós vamos encontrar aqui no segundo mundo? São todos aqueles denominados países socialistas. E quando eu digo países socialistas, eu tenho como principal exemplo quem? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ou URSS, mas a zona de influência que ela vai gerar em toda a Europa Oriental, tá? E aí eu tenho aqui alguns países, tá? Esqueci de colocar alguns, tá? Deixa eu apagar aqui. Da Ásia e da África. Da Ásia, mais África, e ainda nós temos um outro aqui no próprio continente americano, denominado de Cuba. Mas nós vamos ter ainda, por exemplo, a Coreia do Norte, né, que após a complementação da Guerra da Coreia, né, ocorre a divisão em Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Mas vamos colocar o exemplo aqui de Cuba no continente americano. E aí nós vamos para o terceiro mundo, tá? Para fechar isso aqui, para a gente poder responder a questão. Terceiro mundo. Muito bem. Quem faz parte do terceiro mundo? Faz parte do terceiro mundo os chamados países capitalistas subdesenvolvidos. E aí, nós temos todo esse tom alaranjado no mapa, tá? Esse é o terceiro mundo. Aqui estamos nós, né? Na América Latina, por exemplo. Então, neste cenário aí, eu vou dar como exemplo, né? Olha, igual eu comentei, né? Com exceção de Cuba, toda a América Latina, tá? Mas, vou dar... Como é que eu posso colocar assim? Com exceção de Cuba, né? Só isso. Então, América Latina, exceto Cuba. Aí nós temos a maior parte dos países africanos e asiáticos. Muito bem. Agora eu te pergunto, se você olhar para cá, você vai ver que a Europa ficou dividida claramente em duas partes, tá? Eu tenho Europa Ocidental e Europa Oriental. Nesse momento da história, nós vamos ter o seguinte. Existe um termo que foi cunhado neste momento, chamado cortina de ferro. Tá? Era uma cortina de ferro de verdade? Não, não era. É um termo cunhado por quem? Por um sujeito chamado Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, o cara que durante a Segunda Guerra Mundial comandou a Inglaterra. Tá?
Veja que interessante. De que forma ele cunha este termo? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos iniciar a Guerra Fria, porque a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. E nesse cenário, Winston Churchill começa a chamar a atenção para o quê? Para o quê? Para o quê? Né? Para o quê? Para o expansionismo soviético. Porque, como eu lhe disse, a Guerra Fria é uma disputa política, econômica e ideológica entre duas superpotências. De um lado você tem os Estados Unidos e de outro a União Soviética, e eles querem zonas de poder. Então, automaticamente, eles querem expandir também o seu sistema. E aí o Winston Churchill começa a chamar a atenção para o quê? Se nós não tomarmos cuidado, eles vão ocupar uma boa parte da Europa, estão invadindo, daqui a pouco vão para a África, vão tomar a Ásia. Então nós temos que tomar esse cuidado, né? E é desta forma que se tem o termo cortina de ferro, tá? Então agora nós vamos voltar para a questão, tá? E aí nós fizemos a leitura do enunciado e descobrimos que ela está falando sobre a divisão que acontece, né, durante a Guerra Fria, na disputa. Você tem a OTAN e o Pacto de Varsóvia, que eu também já vou comentar com vocês, mas agora já dá para a gente responder. Então, essa divisão de poder que existe na Europa, especialmente ali na Europa, que é o caso da questão, essa divisão europeia ficou conhecida como alternativa A, cortina de ferro, alternativa B, muro de Berlim, alternativa C, União Europeia, Convenção de Ramsar ou Conferência de Estocolmo. O que vocês acham? O que vocês acham diante do que nós vimos aqui? Qual é a alternativa correta? Qual a alternativa correta? Alternativa A de Arapuca, cortina de ferro. Tá? O Muro de Berlim também é do contexto da Guerra Fria. Também é do contexto da Guerra Fria. Mas eu venho chamando a tua atenção para essa divisão o tempo todo. Então, olha só que interessante. Isto daqui é a tal da cortina de ferro. Por que existe esse termo cortina de ferro? Pelo seguinte, os países que foram dominados e ocupados pela União Soviética viviam em um regime fechado. Então, você automaticamente estava fechando as portas aí para o restante do planeta. Tá? Muitos desses países até tinham, né, o socialismo sendo implementado basicamente à força pela União Soviética. Né? Então, fecha-se essa cortina de ferro sobre o continente. Tá? Isso por quê? Porque durante a Guerra Fria também, aí é um outro ponto que você tem que saber para responder essa questão, nós temos o seguinte, gente. Olha para cá. O primeiro é a OTAN e o segundo o Pacto de Varsóvia, que é comentado na sua questão. Veja, o que ocorre aqui? Quando que vai ser criada a OTAN? Então, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E você também vai ter o Pacto de Varsóvia. Você tem que saber que essas duas organizações são organizações militares. E elas visavam o quê? Veja, elas visavam manter os países do lado socialista ou do lado capitalista unidos militarmente. Tá? Então, quem fazia parte aí da OTAN? Especialmente os países da Europa Ocidental, mais os Estados Unidos e Canadá. Né? Que é o que está falando na questão. Correto? Lembra do enunciado da questão? Enquanto o bloco socialista formou o quê? O Pacto de Varsóvia. Agora, olha que interessante. Quando é que é criada a OTAN? Ela é criada em 1949. E o que este ano significa? Este ano significa a criação também das duas Alemanhas na pós-Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela fica dividida, né? Ela fica dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E no mesmo ano que as Alemanhas são definitivamente criadas,
o bloco militar já passa a funcionar. Os soviéticos demoram aí praticamente 6 anos para criar o Pacto de Varsóvia. Então ele é posterior. Ele é de 1955. Tá? Desta forma, nós temos agora toda essa parte da Guerra Fria. Como é dividido o mundo nesse momento? Por que é chamado de bipolar? Por que é denominado de Guerra Fria? E aí você também já sabe o que é Pacto de Varsóvia e você também já sabe o que é OTAN. Tá? E aí tem mais uma coisa. Lembra das 2 datas que eu coloquei aqui? 1989 e 1991. Por que tem essas 2 datas aqui? A data de 89 e 91 vai ser o seguinte. 1989, você vai ter no dia 9 de novembro uma coisa importantíssima, que foi a queda do Muro de Berlim. Tá? Isto, basicamente, marca o final da Guerra Fria. Veja que a sua questão também coloca Muro de Berlim. Mas o que ela pergunta no enunciado é sobre toda a relação que existia entre as potências. Né? Então vai ser a cortina de ferro. Mas o Muro de Berlim é colocado aí para deixar você em dúvida. Né? Mas o Muro de Berlim trata somente da Alemanha, apesar de ser o maior símbolo da Guerra Fria. Por quê? O Muro de Berlim separa a cidade de Berlim, né? Que ficava no lado oriental. Mas Berlim ficou dividida ao meio. Imagine que Maringá, você fosse para a baladinha hoje, e vocês moram lá no Alvorada, e vocês vêm aqui na Car Wash, tomar um chopp. De madrugada, você está voltando para a sua casa no Alvoradex, e o que acontece? A Brasil está fechada, você não passa mais para o lado de lá. Da noite para o dia, eles fecharam a cidade. Nos primeiros dias ainda dava para passar, dava para dar uma puladinha na cerca. Né? 12 de agosto de 1961 é a criação do muro. 12 de agosto de 61. E ele cai quando? 9 de novembro de 1989. É bom a gente saber isso também. Tá? Então, nesse dia, acabou o ponto mais concreto da Guerra Fria, que era o muro feito de concreto. Né? Então, ele era o ponto mais concreto que nós tínhamos, o objeto real da Guerra Fria. E em 1991, que vai ser a segunda data, 1991, você vai ter o quê? Adivinha? Você vai ter a dissolução da URSS. Tá? Aí acabou a União Soviética. E aí você vai ter a Rússia. E aí nós temos o fim do quê? Da Guerra Fria. Né? Nós temos então o término da Guerra Fria. Ela vai durar basicamente 46 anos. Tá? De 45 até 91. Esta é a famosa Guerra Fria. Tá? Aqui só mais uma imagem para vocês da corrida aeroespacial e da corrida armamentista. Para ficar bonitinho para você entender. Enquanto ele tinha um determinado número de soldados, aqui também tem que ter. Desenvolvi tantas bombas, ali também tem que ter. Tenho tantos tanques de guerra, lá nós vamos fazer um pouco mais. O meu avião voa a 1.200 km por hora, o meu tem que voar a 1.201, né? E assim por diante, ok?